Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Barba R com um guia para novos leitores de quadrinho. E não só para os novos leitores não, para os leitores mais experientes também, que esse item aqui, que esse guia aqui é de extrema utilidade pública, tá? Esse guia, cara, ele vai trazer para vocês todo o repertório de revistas, de encadernados, de capas duras, etc., que abrange todo o período que compõe a fase dos Vingadores, digamos assim, desde a queda, que é o primeiro momento de grande mudança no universo Marvel recente, tá? Até o cerco, que é o fim dessa mega empreitada que durou alguns anos, beleza? Por que eu tô falando da queda, do cerco e tudo mais? Pelo seguinte, a gente tá ainda na Semana Guerra Civil, obviamente, e você deve ter visto o filme, se amarrou e tudo mais, tá a fim de ler o quadrinho, tá a fim de colecionar quadrinho, ou já tá lendo e etc. Qual a importância disso, da queda, do cerco e tudo mais? A queda, cara, é o primeiro movimento, o primeiro passo para chegar à Guerra Civil. Vai rolar um longo caminho até chegar em Guerra Civil, tá? E o que acontece na queda é o início de todo esse percalço para a gente chegar em Guerra Civil. Após a Guerra Civil, as repercussões que vão haver, tudo que vai acontecer com o universo Marvel após Guerra Civil vai culminar com o cerco muito tempo depois, tá? Então, pra você que viu o filme, tudo bem que vai sair outros filmes, você já viu por que chegou naquilo. Só que no universo dos quadrinhos não foi daquele jeito, é bem diferente, tanto pré quanto pós. Então, pra você saber tudo que rolou e tudo mais, é legal você pegar todo esse monstro de histórias, tá? Que passam por todos os personagens da Marvel, por todos os nichos e etc. E que compõem realmente um grande acontecimento Marvel que vai de a queda até o cerco, beleza? Aí aqui eu vou fazer uma grande observação, principalmente pra galera que tá começando agora, pra galera que não valoriza muito as revistas mensais. Tudo isso, cara, que aconteceu da queda até o cerco, foi publicado aqui no Brasil, principalmente nas edições mensais das revistas, dos Vingadores e etc. Não saiu simplesmente em encadernados, tá? E algumas partes desse material que eu vou dizer pra vocês nunca saiu em nenhum tipo de encadernado. Então, quem não leu as mensais na época e realmente foi acompanhando todo o andamento do negócio, não conseguiu ter a abrangência máxima de informações para entender tudo o que aconteceu de a queda até o cerco. Lógico que isso não é uma informação primordial, essencial, extremamente necessária. Eu também não li. Mas eu tô dizendo que as mensais, elas têm um valor muito grande que as pessoas hoje em dia elas estão desvalorizando isso hoje em dia, que não é legal, cara. Porque quando você começa a acompanhar as mensais, você começa a ter uma visão diferente do que está acontecendo. Nem tudo vai sair depois em encadernado, principalmente não capa dura. Só vai sair o que for mais relevante, tá? Então aqui vão ter algumas coisas que nunca foram publicadas em versões encadernadas, tá? Mas aí eu vou botar só para compor o cenário. Outra coisa importante, boa parte do material que faz esse caminho da queda até o cerco existem em edições de luxo da Panini. A Panini lançou muita coisa de luxo legal, tanto dos Vingadores quanto dos Novos Vingadores, do Capitão América. Capitão América tem trocentas revistas em encadernados capa dura, tá? E se você conseguir comprar tudo, se for seu interesse também comprar tudo, você vai ter um material muito legal na sua mão para acompanhar tudo isso. A Salvat, ela tem os tiros certos desse caminho todo de a queda até o cerco, tá? A Salvat tem tudo que interessa. A Salvat não tem a encheção de linguiça. A Salvat só tem os grandes momentos, que você pode ler só os grandes momentos e é suficiente, que é basicamente o que eu li. Uma outra coisa que eu tento correr atrás de um pouco mais de informação, tá? Mas é sempre legal, se você curte mesmo, correr atrás de algumas coisas a mais. Mas se você for comprar só da Salvat, você vai ter sim um panorama bem legal do que aconteceu, você vai entender tudo, você só não vai ter uns detalhes a mais. Por exemplo, você assistir só os filmes que estão no cinema dos Vingadores. Beleza, é suficiente, não é?
Você não precisa assistir Agente da S.H.I.E.L.D., Agente Carter, nada disso. Se você assistir mais, você vai ter um conhecimento maior. Assim como Star Wars, você pode simplesmente assistir os filmes e se dar por satisfeito. Mas se você lê os livros, lê o quadrinho, assiste as animações, tudo, você tem um conhecimento muito maior, obviamente, daquele universo. Então a ideia é essa. Salvat é simplesmente os filmes que estão no cinema, tá? Como se fossem então os episódios do Star Wars. Se você começa a comprar os da Panini, você tem, além dos filmes, você tem também um pouco mais de informação. Porque as da Panini costumam trazer um pouquinho mais, nem sempre, mas costumam trazer um pouquinho mais de histórias dentro das edições. E se você pegou as mensais, pegou tudo, aí você tem um panorama completo, tá? Entendido? Então beleza. Outra coisa aqui que a gente tem que lembrar, cara, muito importante, é que... Rodrigo, por que tu tá fazendo guia e tudo mais com a ordem de leitura? Porra, eu vou comprar a da Salvat e acabou. Não, cara, não é comprar a da Salvat e acabou. Porque tem duas coisas extremamente importantes com relação a isso. A primeira é, a ordem de lançamento das revistas não tem nada a ver com a ordem cronológica de leitura das revistas, desde a Queda até o Cerco. Embora a Queda seja a primeira edição, primeira não, mas ela é o volume 3, embora a Queda seja logo no começo da coleção da Salvat e o Cerco seja no fim da coleção da Salvat, não quer dizer que esse meio tá organizado. Não tá, cara, não tá. Então, isso aqui já vai te ajudar. Se você só for comprar as da Salvat, já vai te ajudar pelo menos a organizar a leitura das edições da Salvat. Beleza? Então já é um ponto. E outra coisa. Rodrigo, mas não tem problema. A ordem de lançamento tá errada. Mas quando eu botar na lombada, no painel ali, botar na prateleira, aí a ordem tá certinha. Também não tá, cara. A Salvat não botou em ordem nem no lançamento, nem na lombada da revista. Então, porra, se tu estiver fora do guia, tu vai lendo a lá vão ter do jeito que vier, cara, mas não vai ser a ordem certa. Vou te dizer que eu nunca li na ordem certa, tá? Eu tô lendo aqui, eu leio uma, leio outra e tudo mais, é porque eu não me importo tanto com isso. Mas se você quiser ler tudo na ordem certinha, direitinho e tudo mais, o guia vai ser extremamente necessário, beleza? Esse vai ser um vídeo gigantesco, tão gigante que ele vai ter que ser dividido em 3 partes gigantes também. Na verdade, eu acho que vão ser mais de 3. Vamos ver o decorrer vai ser em 6 partes, não é possível. Pelo seguinte, desse momento Vingadores a Queda até Vingadores o Cerco, a gente tem 45 pontos importantes para serem abordados, tá? Eu vou começar aqui com os 15 primeiros, só que eu acho que vai ficar tão grande que eu vou dividir em 2 partes esses 15 primeiros. Então vão ser 6 partes, para ficar melhor, para não ficarem vídeos completamente gigantes e tudo mais. Vão ser 6 partes para a gente pegar toda a parte, a Queda até o Cerco. E aí é bom que eu vou vendo se vocês realmente estão vendo, estão curtindo, estão se interessando. Se isso for rolando bem, aí a gente diminui o espaço entre uma parte e outra. Agora eu estou preparando aqui a parte 1 e 2, que são os 15 primeiros pontos importantes, tá bom? Então, vamos começar e eu vou explicando o que der. Aqui vou mostrando as revistinhas, tá? Vai ficar bem fácil de entender. Bom, primeiramente, a gente começa, obviamente, com a Queda, que é o primeiro passo do Brian Michael Bendis, que é o roteirista que realmente resolveu dar essa agitada no universo Marvel. É o primeiro passo para ele começar a mudar o negócio todo. E para isso, ele tenta reformular os Vingadores fazendo o quê? Acabando com os Vingadores. E é isso que trata a Queda, que é o encadernado volume 3 da Salvat. Ele tá na coleção, tem um review aqui no canal já, que é uma edição que tá na banca, cara. Se for agora na banca, é uma edição sensacional. Uma história muito legal, muito bem desenhada. E que você que acabou de sair do filme desnorteado, querendo ler alguma coisa, tira e queda. Então dá uma olhada em Vingadores a Queda, que é o primeiro passo disso tudo. Para a destruição dos Vingadores e o recomeço dos Vingadores. Aqui no Brasil, então, a gente tem, além da edição da Salvat, a gente tem... em versão bonita mesmo, é só a da Salvat, tá? A gente tem uma versão dos Vingadores a Queda, um encadernado, que tá aparecendo aqui. Eu vou até chegar pra cá pra caber mais as revistas aqui, né?
é um encadernado da Panini, que foi publicado alguns anos depois, compilando também a queda, e foi publicado originalmente na revista mensal dos Vingadores, que se chamava Poderosos Vingadores, e que saiu a partir do número 21. As três têm a capa igual, né? Só muda a formatação, a diagramação delas. Mas, então você tem essas três opções. Quem leu na época comprava a revista mensal dos Vingadores e saiu aqui, tá? Depois de alguns anos saiu a queda em capa dura, e capa dura não, em capa cartonada, e agora a da Salvat, que é a mais fácil de você arrumar. Você vai lá na banca, compra e fica muito feliz com ela. E é bom que é um material bonitinho, imperdível. Depois disso, a gente... Na verdade não é depois disso, é concomitante. As coisas acontecem simultaneamente. Enquanto os Vingadores estão caindo, está acontecendo a parte 2, que é exatamente o Ragnarok. Então Thor Ragnarok mostra o que está acontecendo no universo do Thor em Asgard, que o Thor está desaparecido, tá? Enquanto os Vingadores estão lá caindo, você vai ver que o Thor não está lá. Onde é que está o Thor? Tá em Asgard, porque tá acontecendo o Ragnarok, que é aquele evento apocalíptico que acontece em Asgard, tá? Isso não existe uma outra republicação disso no Brasil. Ele saiu na revista mensal, também dos Poderosos Vingadores. A queda começou na edição 21 e o Ragnarok começou na edição 22. Então quem estava comprando a revista mensal, comprou a revista mensal dos Poderosos Vingadores número 22, tinha mais uma parte da queda e tinha a primeira parte do Ragnarok, que foi o fim do Thor e do universo dos deuses nórdicos de Asgard, tá? Eles morreram, eles acabaram e tudo mais, e ficaram um tempo desaparecidos, beleza? Então o Ragnarok aconteceu concomitante, ao mesmo tempo, com Vingadores a Queda. Infelizmente, a Salvat não vai publicar isso, a Panini nunca deu sinal de que vai relançar, então a gente não vai ler Ragnarok tão cedo, a não ser que a Panini resolva lançar esse troço. Talvez, vamos torcer, ano que vem vai sair o filme. Qual é o nome do filme? Thor Ragnarok. Vamos torcer muito, cara, para que a Panini se ligue nessa ideia e vou relançar e relance Thor Ragnarok pra gente poder ler, que eu também nunca li. Parte 3, a gente tem Capitão América, Tempo Esgotado e Soldado Invernal. É um grande arco de histórias, tá? Que começou a ser publicado em Poderosos Vingadores número 25. É uma edição pós-queda, tá? Aí no 25 eu acho que a queda já tinha acabado. Se não tinha acabado na revista dos Vingadores, estava para acabar. E a gente tem uma história legal do Capitão América, que envolve o Barão Zemo, que você viu no filme, que envolve o Soldado Invernal, o Bucky. Muito legal, muito bem escrita, muito bem desenhada. Vai rolar um review aqui em breve dessas edições, tá? Que saíram, como eu disse, na revista mensal dos Vingadores também. Mas a Panini publicou um encadernado muito bonito desses dois arcos de história, numa edição única chamada Soldado Invernal. Deve estar aparecendo aqui, espero que esteja, tá? E você pode comprar essa versão, ou pode comprar as duas versões que a Salvat lançou. Ela dividiu esse arco, que se chama Tempo Esgotado, e o arco Soldado Invernal, em duas edições separadas, que são as edições 6 e 11 da Salvat. Como a Salvat está relançando a coleção desde o número 1 e atualmente está no número 3, Vingadores a Queda, daqui a pouco vai estar chegando nas bancas o volume 6, que é o Tempo Esgotado, e alguns meses depois, uns 2 meses depois, vai estar chegando o volume 11, que é o Soldado Invernal. Então você tem duas opções: compra a versão da Panini de luxo bonitona, ou compra as duas versões da Salvat, que é acompanhar o Capitão América depois de Vingadores a Queda, tá? E o filme bebeu um pouquinho ali, uma coisinha ou outra. Esse Guerra Civil tirou uma outra ideiazinha assim pra fazer o filme, beleza? Parte 4. A gente tem Surpreendentes X-Men, Superdotados e Perigosos. São 2 arcos de história dos X-Men, que por acaso é o volume 2 da coleção da Salvat, tá? Capa dura. É o volume 2 e o volume 18, pra você ver. São histórias que se continuam. O volume 2 e o 18 são um seguido do outro na história. Só que no lançamento da Salvat você tem um mundo de distância.
E é uma nova formação dos X-Men. É uma formação bem diferente. Existe um review aqui no canal dessa edição da Salvati, você pode dar uma olhada. É uma HQ muito legal, ela tem bem o clima dos Vingadores Parte 1. Inclusive o roteirista é o diretor do filme Vingadores Parte 1. Então é uma HQ bem humorada, com bastante ação e com um roteiro bem legal. Eu particularmente gosto muito de Surpreendentes X-Men, tá? Aconselho muito que você leia. E você tem a opção, na verdade a única opção, que é justamente ler essas duas versões da Salvati. Porque antes disso, isso foi publicado em X-Men Extra número 46, lá em 2005 ou 2006, tá? Que era a revista mensal dos X-Men. E depois a Panini lançou todos esses dois arcos num grande encadernado, que se chamava também, esse que está aparecendo aqui, que todos têm a mesma capa sempre, né? Então, essa ideia dos X-Men é justamente formar um novo panorama para os X-Men, um novo grupo, uma nova formação, porque os X-Men vão passar por alguns problemas também até a gente chegar no Guerra Civil, beleza? Então, vale muito a pena ler, mesmo. Se você curte os X-Men dos filmes, então vale bastante a pena. Se você tá afim de conhecer os X-Men dos quadrinhos, tudo mais, eu particularmente gosto muito desse arco de histórias. Então, vale a pena. X-Men, Surpreendentes X-Men, Superdotados e o arco Perigosos também, que é a parte 4. Parte 5 é mais uma aí que tu vai ter que correr atrás para ler. Wolverine, Inimigo do Estado. Esse arco de histórias foi publicado na revista do Wolverine, tá? Na revista mensal do Wolverine, que era a revista... acho que só tinha histórias do Wolverine mesmo. Foi no número 13. Também é desse período aí. E... depois, a Panini lançou um encadernado também. Tá aparecendo a capa dos dois, que também é igual, tá? Lançou um encadernadinho com isso. Além de ter, lógico, Wolverine como protagonista, a gente também tem a ascensão da Elektra no comando do Tentáculo. E mostra também o Wolverine cair na porrada com Shield e tudo mais, mostrando que o cenário está ficando desfavorável para os mutantes. Depois de Surpreendentes X-Men, os X-Men eles começam a passar por sérios problemas de aceitação pública, que isso você vai vendo mais pra frente. Depois disso a gente tem uma HQ muito boa, que eu já recomendei aqui, e em breve eu vou fazer um review aqui no canal, que é Homem de Ferro Extremis. Homem de Ferro Extremis, ou Extremis, seja lá qual pronúncia que você prefira, é a continuação, do mesmo jeito que o Capitão América teve uma fase pós-queda, essa é a fase pós-queda do Homem de Ferro. Ele tá com uma armadura nova, bem parecida com a que tá no filme. Ele tá com alguns poderes novos nessa armadura e tudo mais. E isso aí foi publicado também na revista... Não, isso aqui não foi publicado na revista, desculpa. Isso foi publicado numa minissérie em 3 partes pela Panini, tá? Tá aí a capinha da primeira edição. E é uma HQ muito boa, com uma arte sensacional. Muito legal, cara. Se você é fã do Homem de Ferro, compra essa revista, cara, porque é incrível, tá? Então teve a publicação da Panini em 3 partes. Depois a Panini lançou um capa dura de luxo, bem bonitão. Tá aqui. Que aí você pode comprar ele pela internet. E depois saiu a versão da Salvati, que é o volume número 21 da Salvati, que é esse que tá aqui, tá? Homem de Ferro Extremis da Salvati é o volume número 21, eu já falei, tô sendo redundante aqui, falando de novo, tá? É o número 21, vai demorar um pouquinho para chegar na banca, mas às vezes você vai na Livraria Cultura, na Saraiva, alguma dessas, ou pela internet mesmo, você consegue os números mais adiantados ou atrasados, dependendo. Se você começou agora do número 1 do relançamento, é um número bem adiantado, só que se você tá como eu, já no número 60 e pouco, é um número bem atrasado. Mas você consegue comprar talvez logo esse volume se você tiver doido para ler uma boa história do Homem de Ferro.